Iniciaremos agora o estudo da corrente elétrica. Então falaremos de corrente elétrica e também falaremos sobre lei de Ohm. Este aqui é o assunto que vai interessar muito para provas de vestibular, e eu queria também deixar claro, destacar também, que esse assunto que nós estamos vendo aqui, ele serve perfeitamente para os alunos de primeira série, segunda série, terceira série do segundo grau, não apenas para alunos que vão fazer a prova de vestibular de uma maneira imediata. Veja só, a corrente elétrica, veja a definição dela para você ver como é que a coisa realmente funciona. A corrente elétrica o que é? É o movimento ordenado, ou seja, um movimento organizado de cargas elétricas. Eu coloquei aqui embaixo uma situação para que você acompanhe comigo. Veja a situação aqui interessante. Olha, nós temos aqui um condutor, imagine que seja um fio de cobre, um fio de alumínio, tá muito bom. Então, veja aqui, por exemplo, faz de conta que é um fio de cobre. Aí aqui nós temos elétrons, tem elétron à vontade, tem uma grande quantidade de elétrons, tem uma grande quantidade de prótons, não tem problema, tá muito bom, tá uma coisa cheia de prótons, elétrons e nêutrons, tá ótimo da gente trabalhar. Veja, esses elétrons aqui, numa situação normal, eles têm movimento. Os elétrons da última camada de um átomo, os elétrons da última camada, eles têm movimento sim. Agora é um movimento aleatório, é um movimento desordenado. Por exemplo, ó, esse elétron pode se movimentar para cima, este aqui pode se movimentar para a direita, esse para baixo, esse em diagonal, esse para lá, esse para cá. Quer dizer, é um movimento desordenado, é um movimento desorganizado. Mas, professor, você falou que para ter uma corrente elétrica é necessário um movimento ordenado, não é? É necessário que o movimento seja organizado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o seguinte truque. Olha o que é que eu vou fazer, olha. Eu vou colocar do lado de cá, bem aqui, vou colocar do lado de cá uma carga positiva, perdão, negativa. Vou colocar uma carga negativa. E vou colocar do outro lado, pronto, uma carga positiva. Você já pensou na consequência disso que eu acabo de falar? Olha a consequência aqui, ó. Esse elétron que você está vendo, o que é que essa carga positiva vai fazer naquele elétron? Vai repelir. E esta positiva do outro lado, o que é que vai fazer com o elétron? Vai atrair. Olha o que é que vai acontecer. Esse elétron aqui será repelido pelo lado de cá e atraído para lá. Este aqui repelido para cá, atraído para lá. Vocês devem concordar comigo que nesse momento esses elétrons adquirem o quê? Adquirem movimento. E é um movimento ordenado, é um movimento organizado. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma corrente indo para lá. Uma corrente indo para lá, por quê? Ora, porque eu coloquei uma negativa de um lado e uma positiva do outro. Deixa eu melhorar a situação. Se eu, por exemplo, aumentar essa carga positiva, torná-la mais forte e tornar essa negativa do lado de cá mais forte, você concorda que o movimento vai ser mais forte? Claro, porque se eu aumentei a carga aqui, eu estou aumentando o quê? Eu estou aumentando a força que do lado de cá repele e do lado de lá atrai os elétrons. Então nós aumentamos o quê? Aumentamos a intensidade. Professor, nesse caso, vai passar o número de cargas maior do que antes, não vai? Vai sim. Tá? Então quero dizer para você o seguinte, olha, quando aumenta a força que empurra de um lado e a força que atrai do outro lado, quando aumenta nós teremos o quê? Uma quantidade maior de cargas passando no decorrer do tempo. E quanto mais carga passar no tempo, mais intensa será a corrente elétrica. Então quer dizer que a corrente elétrica tem uma tal de intensidade? Tem uma intensidade. Essa intensidade diz respeito a quê? Quanto maior o número de cargas no tempo, mais intensa será a corrente. Quanto menor o número de cargas, menos intensa será a corrente. Aí você vai dizer, mas professor, quer dizer quando eu ouço falar que uma corrente é muito forte, é porque está passando muita carga no tempo? É, exatamente.
Quando tiver uma corrente bem fraquinha, porque está passando uns elétrons bem murchinhos por aí, tá? Uma quantidade de elétrons, uma quantidade de carga pequena em função do tempo. Daí vocês irão concordar comigo isso aqui, que a intensidade da corrente vai depender de quê? Vai depender da quantidade de carga que passa por ela no decorrer do tempo. Ah, professor, quer dizer que essa intensidade que a gente chama de I, né? Vai depender de quê? De quanto mais carga passar no tempo, claro, que maior vai ser a intensidade. E o que é que eu faço, hein? Para passar muita corrente. Se eu quero passar uma corrente muito grande, o que é que eu devo fazer? Bom, você deve fazer o seguinte: aumente a força que de um lado empurra e que do outro puxa. Tu sabe como é o nome dessa forçazinha, a ideia todinha, não é força. A ideia daquilo que empurra de um lado e puxa do outro é um negócio chamado de voltagem, que você também conhece. É o que é chamado voltagem, o nome técnico. Já vamos falar de quê? Diferença de potencial. O que faz uma carga elétrica, tá aqui uma cargazinha parada, pronto. O que faz essa carga se movimentar para lá, o que é? É ter um potencial elétrico num ponto e um potencial elétrico no outro. Aí o que acontece? Este aqui faz a carga se movimentar para lá e este aqui faz ela se movimentar para lá. Então a voltagem, que todo mundo conhece, esse nome é bem comum, nós vamos apresentá-la em 3 versões. Tem um nome voltagem, também poderemos chamá-la, o nome mais bonitinho é diferença de potencial. Também poderemos chamá-lo de tensão. Então esses 3 nomes, eles dizem respeito a voltagem. Então, a voltagem, a diferença de potencial, é o que força. Não vou dizer que é uma força, não. A situação todinha diz respeito a isso. É o que faz a carga elétrica, empurra a carga de um lado, puxa do outro. É o que faz a carga elétrica se movimentar. De tal maneira que você tendo uma carga positiva, ela sempre vai do potencial maior para o potencial menor. E se for uma carga negativa, ela vai do potencial menor para o potencial maior. Então, com isso, eu já posso falar para você a respeito da lei de Ohm. Eu quero colocar aqui embaixo primeiro uma coisa. Olha, eu disse para você há pouco tempo, e eu quero que você acompanhe o seguinte, olha, que essa voltagem, ela está relacionada diretamente com a corrente. Foi o que eu disse para você há pouco tempo. Ou seja, quer uma corrente grande? Bote uma voltagem grande, porque quanto maior a voltagem, maior a corrente. E se eu quiser tirar esta proporção e transformar numa igualdade? Para transformá-la numa igualdade, eu vou inserir este R. Este R é a resistência elétrica. Então agora veja quem é a intensidade elétrica pela lei de Ohm. O Ohm foi o físico que bolou esta lei. Aí ele diz o quê? Que a intensidade, ele é dada por quem? É dada por V sobre R. Ou seja, a intensidade da corrente depende diretamente de quem? Da voltagem, da DDP. E depende inversamente de quem? Depende inversamente da resistência elétrica. Então, esse R, resistência elétrica. Bom, a ideia da resistência, deixa eu logo dizer, porque aí você tem uma coisa bem ampla. A ideia da resistência elétrica é a seguinte, amigo, você vai concordar que se você tiver um fio bem fininho, as cargas elétricas passarão com dificuldade, passarão com muita resistência. Se você tiver um fio bem grosso, um fio elétrico espesso, a carga elétrica vai passar com a maior facilidade. Por quê? Porque um fio mais grosso resiste menos à passagem da corrente elétrica. Então a ideia da resistência, o que é? A ideia da resistência é isso. Quando você tem uma resistência grande, resistência atrapalha, dificulta. Quando você tem uma resistência grande, você tem o quê? Uma corrente pequena. Quando você tem uma resistência pequena, tem uma corrente o quê? Grande. Ou seja, elas estão ligadas, isso que eu estou falando, para a mesma DDP, para a
mesma DDP existe uma ligação desses moldes para ela. Agora, quando você trabalha com a lei de Ohm, tem um detalhezinho que é bom a gente falar. Quando você trabalha com a lei de Ohm, você deve trabalhar sempre com a resistência constante. Para quê? Porque os resistores ôhmicos, resistores que obedecem a lei de Ohm, são resistores de valor constante. E eles estão com isso aqui, tendo valor constante, a intensidade e a DDP estão relacionadas diretamente. Agora, eu quero fazer um exercício. Bom, no exercício que nós vamos ver, nós colocamos aqui um gráfico, um diagrama, coisa que muita gente acha difícil, acha problemático trabalhar com gráfico e tudo. A gente não. Nós vamos trabalhar até com grande facilidade. Acompanha comigo. Ele diz, o diagrama de U por I, esse U ou V, representarão a DDP. Ele diz, representa os gráficos de dois resistores. Tá bom. Aí ele quer, calcule R1 dividido pelo R2. Dá uma olhada nesse gráfico, dá? Dá uma olhada no gráfico aqui. Vamos primeiro analisar? Vamos. Aqui o gráfico nós temos. Pronto. Este aqui é o R1. Deixa eu colocar o R1 colorido. Deixa-me colocar o R1 aqui representado por essa linha vermelha. Pronto. O R1 vai ser o vermelho. O R2, para ele não ficar com inveja, vamos colocá-lo de azul. Pronto. Tá aqui o R1 vermelho. R2 azul, tá bom? Aí eu tenho esse R1 aqui, ele está sujeito a uma DDP, tá aqui a voltagem, a DDP, e aqui na horizontal temos quem? Aqui na horizontal nós temos a corrente. A DDP aqui é dada em volt, a corrente aqui é dada em A, este A é ampere. Corrente, falou de corrente, falou em ampere. Vamos lá. Meu amigo, pegue aqui bem nesse pontinho do R1. Esse R1 está sujeito a uma DDP de quanto? 80. E está sujeito a uma corrente de quanto? De 4. Você já viu isso aí? Faça a mesma coisa para o R2. Aqui no R2, pronto, bem aqui no R2, ele está sujeito a uma DDP de quanto? De quanto? De quanto? 40. E está sujeito a uma corrente. Quanto é a corrente? Quanto é a corrente? 8. Tá bom, vamos fazer o que ele pediu, né? Ele pediu para a gente calcular R1 sobre R2. Eu quero só lembrar a vocês que a resistência pela lei de Ohm, quem é? É a DDP dividido pela intensidade. Bom, já que ele quer o R1 dividido pelo R2, vejamos. Quem é o R1? Bora lá. O R1, quem é a DDP nele pela corrente dele? A gente já conversou. Aqui no R1, quanto é a DDP dele? Quanto é? 80. Quanto é a corrente que passa por ele? 4. Vamos fazer a mesma coisa para o R2? Aqui no R2, qual é a DDP aqui do R2? Qual é a DDP? 40 dividido pela corrente nele. Quanto é? 8. Professor, é só fazer essa conta, rapaz, que a gente termina. Exatamente. Fazendo aqui, nós vamos ter 80 dividido por 4, vai nos dar quanto? Vai nos dar igual a 20. 40 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 5. 20 dividido por 5, quanto é a resposta? A resposta é 4. Então pronto. Com isso, nós chegamos à parte final da nossa aula 4, e eu queria só lhe relembrar uma coisa. Eu queria relembrar a vocês que nós chegamos a falar de corrente elétrica, que depende da carga em função do tempo, a corrente elétrica depende disso. Chegamos a ver também que é a lei de Ohm, que diz que o quê? Diz que a DDP é a resistência multiplicada pela intensidade. E fizemos uma questãozinha, e com essa questão nós encerramos